acabar muito mal, vão acabar no juízo final sendo condenados porque não deram o devido crédito aos ensinamentos de Jesus Cristo. Quando alguém ouvia aí Jesus falar, mesmo que fosse o amigo ou inimigo, como nós vemos aí em João 7,46, o comentário era o seguinte: nunca homem algum falou assim como este homem. Então Jesus não ensinava como os rabinos, né, ou quaisquer outros mestres ou profetas que o antecederam. Ele tinha o poder e a unção do Espírito Santo sobre si, falava com a autoridade de Deus e respondia a cada um com a sabedoria de Deus. Ele era Deus, é Deus, conhecia e conhece Deus. Então, diferente dos que falam a respeito de Deus. Falar a respeito de Deus é uma coisa. Agora, falar a respeito daquilo que você conhece, que você vive e que você é, aí é diferente. Então, Jesus, o mestre por excelência, o mestre perfeito. O verdadeiro mestre é aquele que vive de acordo com o que prega, e Jesus é o exemplo vivo aí da própria doutrina de Deus. Jesus ensinava nas sinagogas, Jesus ensina aí no barco as multidões, Jesus transmite seu ensinamento através de parábolas, e Jesus ensina no templo. Então, em toda parte, ele estava ensinando sempre a palavra de Deus. O ensino, na verdade, é uma arte. É difícil um tipo de ensino dentro da palavra de Deus, onde a pessoa que ensina não tenha sido escolhida por Deus para ensinar. É difícil de aprendermos alguma coisa de alguém que fica com, na maioria das vezes, está brincando, não tem o devido respeito, não tem aí o devido temor de Deus, a pessoa não vive aquilo que ele prega, então dificilmente as pessoas vão receber esse tipo de ensino. Então o ensino é uma arte. Nós podemos definir o termo, né, do ensino, a didática, né? Didática de uma forma bem simples. Que a didática é a maneira de ensinar, o que usar para ensinar, como ensinar. Então a didática aqui fala sobre isso. E a didática é a ciência que estuda o processo de ensino, aprendizagem. E ela vem trazendo então para nós uma técnica de dirigir e orientar o processo de ensino-aprendizagem. Como toda ciência, então, essa técnica ou essa ciência, né, de ensinar a palavra de Deus, que pode ser ensinada aí nas escolas, e a pessoa vai pegar, é claro, vai depender da comunhão com o Espírito Santo, da oração, do estudo sistemático da palavra de Deus, mas também depende, muitas vezes, da pessoa ser desenvolvida para fazer isso, ela estudar mais para aprender a ensinar. Então ela estuda essa ciência, como toda ciência, então tem um objeto aí, objeto de estudo, né? A teologia tem o seu, que é a divindade, estuda a divindade, a sociologia, que é o estudo do fato social, a psicologia, que é o estudo do comportamento humano, etc. A didática, então, durante um certo tempo, tinha aí o ensino como seu objeto de estudo, mas os teóricos ao longo do tempo perceberam, através da praxis, ou da prática, que não se poderia estudar só o processo de ensino sem levar em consideração a aprendizagem, pois só se pode dizer que há ensino se houver aprendizagem. Uma coisa inexiste sem a outra e vice-versa. Então, a didática passou a ser o processo ensino-aprendizagem, o objetivo de estudo então da didática. Se nós analisarmos então o verbo ensinar etimologicamente, nós veremos aí a própria construção da palavra ensino. Ela traz então a ideia de um provérbio que significa o movimento de dentro para fora. Então o verbo aí é gular, conduzir, movimento de dentro para fora, vem do substantivo latino dux, ou duxis, né? É um guia, é um condutor, orientador, um capitão. Então ensinar seria guiar, conduzir o educando à aprendizagem. Mas esse movimento de conduzir o aluno à aprendizagem seria de dentro para fora. Veja bem. Então a pessoa que está
aprendendo, precisa dentro dele ter então um desejo de aprender. Então o trabalho do mestre não seria pautado não na motivação do aluno, mas na sua estimulação ou incentivação. Então é preciso estimular, incentivar a pessoa a querer ouvir, a querer aprender, a querer entender. Então apenas se estimularia o educando de tal forma que fizesse então aumentar sua motivação pelos conteúdos trabalhados, tanto em sala de aula, como fora da mesma mediante a pesquisa. Mas qual a diferença entre motivo e incentivo? Então motivação vem do verbo latino móvel, es move, motum, vere, que significa pôr em movimento, mover. Então motivo é um substantivo latino motor, ores, cujo significado original é o de move, segundo o dicionário Aulério, é que causou ou determina alguma coisa. Causa, a razão. As ações do homem são causadas por duas espécies de forças. As fisiológicas, fome, sede, sexo, sono, etc. E as sociais, necessidades de realização, desejo de agradar as pessoas com quem convivemos, etc. Então essas forças são internas, encontram-se dentro de cada um de nós. O motivo é uma força então interna. É preciso haver motivação, uma força interna, um desejo, E o incentivo? O incentivo é um substantivo latino, estimulus, cujo significado original é estímulo, incentivo, e segundo Aurélio é um estímulo, aquele que incentiva. Então o estímulo é o fator externo que é capaz de despertar os motivos. Então o fator externo tem que fazer com que o interno se aflore, apareça. Então é preciso que haja um incentivo para que haja um desejo de aprender. Nós podemos citar aí como exemplos de incentivo a censura, os elogios, as recompensas, as punições, etc. Então aqui que nós usamos na escola dominical, por exemplo, a premiação para aquele que não falta, a premiação para aquele que leva muitas pessoas para a escola. Então tudo isso é um incentivo aí, um estímulo, àquele que quer ir para a escola, que quer aprender. A presença, a própria presença na escola dominical, então sempre um elogio, uma coisa que vai estimular aquela pessoa a continuar e a sempre desejar aprender mais. Assim como os pastores eram alunos na escola bíblica dominical, se tornaram pastores. Isso é um estímulo para outra pessoa que está aprendendo. Um dia também poderá se tornar um pastor. E assim existem os estímulos. Sendo assim, precisamos então perceber que ninguém motiva ninguém, porque as pessoas têm suas próprias motivações para agir desta ou daquela forma. Então o que acontece é através de fatores externos, os estímulos ou incentivos. O professor cria condições para que os motivos sejam mais intensos ou não. Então o professor tem que criar situações de motivação do aluno. Vai despertar o que está dentro dele através de coisas externas que são os incentivos. Cristo tinha como objetivo principal em seu trabalho pedagógico fazer com que os alunos desejassem aprender o conteúdo por ele ministrado a eles mesmos, e não se baseava apenas na pura e simples transmissão do conteúdo em si, mas na completa apreensão do mesmo. Notamos isso no texto do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35 aí até o 30. Então Jesus despertava aquele interesse na pessoa de aprender, e ele fazia com que a pessoa fixasse o seu ensino, o seu aprendizado fosse proveitoso para a sua vida futura. Então nesse texto aí de João 4, nós vemos que Jesus, ao ensinar sobre o reino para a mulher samaritana, partiu do seguinte princípio: seria importante que primeiro despertasse então a atenção da mulher. E como fez isso? Ele lhe fez um pedido, que de primeiro instante a surpreende, não pela petição, mas pelo fato de pedir a uma mulher samaritana, que era considerada inimiga dos judeus. Então Jesus pede àquela mulher água. Isso já é um início de conversa. Então Cristo diz-lhe algo que a deixa sem ação, ou seja, traz à conversa um elemento novo, provocando a curiosidade epistemológica, ou seja, a curiosidade
de conhecer, de ouvir mais de Jesus, né? E a partir daí toda a conversa é baseada então em estímulos, fazendo com que a atenção não seja de maneira nenhuma desviada do que o Senhor Jesus desejava lhe ensinar. Ele conhecia as reais necessidades dela, porém fez com que a aluna em questão tomasse consciência das mesmas. Então fez com que aquela mulher samaritana, ela mesma tomasse consciência da necessidade que ela tinha de Deus. Então os mestres devem conhecer a verdadeira necessidade de conhecimento dos seus alunos, para que o trabalho docente